Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula de Química Orgânica Experimental com o professor Eduardo. E atendendo a pedidos dos meus alunos, eu resolvi fazer essa videoaula sobre constantes físicas, que a gente vai determinar lá no nosso laboratório de Química Orgânica. E entre essas constantes está a temperatura de ebulição. E lá naquela nossa aula eu perguntei a vocês o que é temperatura de ebulição. Aí um grupo de alunos me respondeu, é a temperatura em que a água ferve. Eu falei, peraí, para álcool não vale? Para gasolina não vale? Para outro líquido não vale? Aí um outro grupo de alunos falou bem assim, então é a temperatura que um líquido evapora. Calma, vamos pensar sobre essa definição? Então vamos. Quer dizer, se você deixar um álcool ali sobre a mesa, será que para evaporar ele precisa ferver? Aí todos perguntaram, então o que é temperatura de ebulição, professor? Eu respondi para eles. Temperatura de ebulição é definido como sendo a temperatura em que a pressão de vapor de um líquido se iguala à pressão atmosférica. E neste caso, a gente chama, se a pressão atmosférica estiver a 1 atm, aí a gente chama de temperatura de ebulição normal. E o que eu vou explicar para vocês agora? O que vem a ser pressão de vapor? Vamos deixar isso bem claro para que a gente possa entender direitinho o que é temperatura de ebulição. Então vamos lá? Vamos para o vídeo. Vamos dar uma olhadinha nesse diagrama. O que tem nesse diagrama aí? Tem a pressão de vapor em função da temperatura para 3 diferentes líquidos. São eles: dietil-éter, etanol e água. Percebam vocês que a pressão de vapor vai subindo na medida em que vai aumentando a temperatura. Não só no caso do dietil-éter, evidentemente, mas também no caso do etanol e também no caso da água. Outra coisa importante que aparece aqui nesse gráfico, nesse diagrama, é que aqui, nesse ponto aqui que eu chamei a atenção, que está com essa seta em vermelho, esse ponto aqui corresponde a 101,325 kPa, ou, se preferir, 1 atm. Por que eu destaquei isso aqui? Porque, olha só, qual que é mesmo a definição de temperatura de ebulição? Temperatura de ebulição é definido como sendo a temperatura em que a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Então aqui, eu tenho gráficos de pressão de vapor e aqui a gente tem a pressão atmosférica. Agora, o que vinha a ser pressão de vapor? Então deixa eu explicar para vocês, porque pode ser que você não se lembre disso. Então deixa eu explicar para vocês o que vem a ser pressão de vapor. Então vamos lá. Aqui está, isso aqui é um esquema que eu desenhei aqui, utilizando o PowerPoint mesmo, para mostrar para vocês como que é feito o experimento para descobrir qual a pressão de vapor de um líquido. Mas, mais ainda, o que é pressão de vapor? Bom, a gente pode falar, a grosso modo, assim, bem rápido, que pressão de vapor é a medida da volatilidade de um líquido. E como é que a gente faz para medir a volatilidade de um líquido? A gente faz o seguinte, coloca esse líquido novamente aqui num pistão, esse pistão é um pistão móvel, e aí o que a gente faz para medir, para mensurar essa pressão de vapor? A gente arrasta o pistão, igual eu fiz nesse esqueminha aqui. Quando a gente arrasta esse pistão, esse líquido começa a evaporar. E quando essa evaporação fica em equilíbrio com a condensação, que é assim, na medida que ele vai evaporando, parte dessas moléculas condensa de novo, aí evapora de novo, condensa de novo, e quando isso aqui entra em equilíbrio, atingir o equilíbrio, a gente coloca aqui um medidor de pressão e a pressão medida aqui a uma dada temperatura é a pressão de vapor. Então é assim que a gente mensura a pressão de vapor, por exemplo, do dietil-éter. A mesma coisa a gente faz no caso do etanol, que aqui também está representado, Eu coloquei aqui dietil-éter, mas eu errei, é etanol aqui nesse caso. Então como é que faz para mensurar isso? A mesma coisa, aí mensura aqui. E o próximo, a água, como é que a gente faz? A mesma coisa, novamente, coloca a água, desloca o pistão e espera entrar em equilíbrio. O que acontece, A gente vai descobrir que o dietil-éter evapora muito mais facilmente do que o etanol, e o etanol evapora muito mais facilmente do que a água. Logo, o dietil-éter aqui vai ter uma maior quantidade de moléculas no estado gasoso, a uma dada temperatura.
É bom até destacar aqui para vocês que essa temperatura aqui, para esse experimento, para esse outro experimento, que no caso do etanol, e para esse terceiro experimento, que é o caso da água, as temperaturas são sempre iguais. O que eu estou representando aqui? Eu estou representando o seguinte, que aqui tem um maior número de moléculas porque é mais volátil. Aqui tem um menor número de moléculas quando comparado aqui com o dietil éter. Por quê? Porque isso aqui é menos volátil. Só lembrando que isso aqui é etanol, eu coloquei aqui errado. Aí, aqui, ó, no caso da água, é menos volátil ainda. Se eu levar para esse gráfico aqui, ó, essa comparação que eu estou fazendo aqui, como é que a gente faz nesse gráfico aqui, ó? Então, eu apaguei aqueles negócios tudo aqui para vocês vislumbrar melhor. Então, aqui, ó, no caso do dietil éter, a essa dada temperatura aqui, ó, que está destacado, o dietil éter tem uma maior quantidade de moléculas no estado gasoso. Por isso, a pressão desses vapores é maior, que a gente chama de pressão de vapor. Já no caso do etanol, tá vendo aqui, ó, o etanol, que está aqui representado em verde, a pressão de vapor dele vai ser bem menor nessa mesma temperatura. E a água menor ainda, por causa dessas diferenças que existe entre as forças intermoleculares desses três diferentes solventes, ou seja, o dietil éter, o etanol e a água. Espero que vocês tenham compreendido, mas eu quero mostrar para vocês alguns outros detalhes importantes. Então vamos lá. Agora eu quero novamente que vocês deem uma olhada nesse diagrama que tem pressão de vapor em função da temperatura. O que eu vou fazer? Eu vou construir essas curvas mais detalhadamente para vocês darem uma olhada. Então lá vamos nós. Aqui está novamente o diagrama, pressão de vapor em função da temperatura. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, é construir essa curva aqui do dietil éter. Ali está ela. Mas que informação que eu tenho que pegar daqui? Eu tenho que pegar a seguinte informação, que na medida que vai aumentando a temperatura, a pressão de vapor também vai aumentando. E olha só como que é, ó. Por exemplo, a 0 graus Celsius, a pressão de vapor aqui é igual a 20. Ele tem uma volatilidade muito baixa a 0 graus Celsius. Se eu colocar lá em 20 graus Celsius, a volatilidade aumentou. Não esqueça que pressão de vapor é uma medida da volatilidade, tá bom? E aí, o que acontece se eu chegar, vou aumentando a temperatura até chegar a uma pressão de vapor igual a aproximadamente 101,325 kPa. Sabe o que vai acontecer? Nesse ponto aqui especificamente, o líquido vai começar a ferver. Porque é essa a definição de temperatura de ebulição. Mas se ele ferver num recipiente lá, né? Ele está lá dentro de um recipiente. Você está fazendo um experimento num recipiente de pressão controlada e essa pressão, vamos supor que seja igual a 101,325 kPa ou 1 atm. Então, essa temperatura de ebulição vai ser chamada de temperatura normal de ebulição. E se esse recipiente tiver com a pressão controlada numa pressão menor que 1 atm? Aí não se chama mais temperatura normal de ebulição, vai se chamar temperatura de ebulição. E se for, por exemplo, dentro de uma panela de pressão? A pressão interior dessa panela vai ser superior à pressão atmosférica. Então também vai ser chamado de temperatura de ebulição e não temperatura normal de ebulição. Já já a gente fala sobre isso novamente. Agora, e no caso do etanol, olha só o que acontece. Se eu quiser saber qual que é a temperatura de ebulição do etanol, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e prolongar essa linha aqui, ó. Vamos prolongar. Prolonguei. Chegou aqui no etanol, eu descubro qual que é a temperatura normal de ebulição do etanol, que é 78,4 graus Celsius, se a pressão for de 1 atm. Perceba vocês que também, na medida que vai aumentando a temperatura, vai aumentando a pressão de vapor do etanol. Ou seja, o etanol fica mais fácil para evaporar. A mesma coisa acontece no caso da água, né? Se a gente prolongar isso aqui, a gente descobre a temperatura normal de ebulição da água, como está sendo mostrado aqui, né? Qual a temperatura de ebulição da água? 100 graus Celsius, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês entendam quando vocês vislumbram um gráfico igual a esse aqui, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Agora,
Voltando aqui um pouquinho atrás, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pressão aqui, ó, vou colocar num recipiente, vamos fazer o seguinte, vamos levar esses 3 líquidos lá para a Bolívia, para a cidade de La Paz. Vamos supor, é um caso hipotético, isso não é verdade que eu estou falando, tá? Mas vamos supor que a pressão lá em La Paz seja de 60 kPa. O que vai acontecer lá? Sabe o que vai acontecer? Deixa eu detalhar para vocês. Vamos aqui, ó. Olha só o que vai acontecer. Nessa pressão aqui, tá vendo? Eu vou começar a aquecer o dietiléter. Quando ele chegar nessa pressão aqui, que é a pressão ambiente lá em La Paz, o que vai acontecer? Ele vai entrar em ebulição. Essa aqui, ó, vai ser a temperatura de ebulição desse líquido dietiléter lá na cidade de La Paz. Mas qual que é a temperatura de ebulição normal do dietiléter? É essa daqui, ó, quando a gente prolonga aqui, quando está em 101,325 kPa. A temperatura normal de ebulição do dietiléter é 34,6, mas lá na cidade de La Paz é menor que 34,6. A mesma coisa é no caso do etanol, ó. Uma temperatura de ebulição menor em altas altitudes, que significa baixas pressões atmosféricas. Então, a temperatura de ebulição do etanol também vai diminuir, bem como da água, tá bom? Então, é assim que a gente faz. Por exemplo, como é que nós vamos fazer lá no laboratório? Nós vamos determinar a temperatura de ebulição de alguns líquidos. Quais serão os aparatos que a gente vai utilizar? É o que eu mostro daqui em diante. Vamos lá ver? E aqui está, o primeiro aparato que a gente vai utilizar vai ser um mini tubo de ensaio. Também vamos usar um capilar, um tubo capilar. Perceba, tem uma extremidade aqui aberta e uma outra extremidade lá fechada. O que mais nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar um termômetro e aqui, ó, é a representação da amostra. E aqui está, a vidraria que a gente vai usar é essa daqui, ó, mini tubo de ensaio, um tubo capilar e um termômetro. Muito bem, aí a gente vai ter a amostra. Essa amostra a gente vai transferir aqui para esse mini tubo de ensaio. Tendo transferido essa amostra para cá, o que a gente faz? A gente vai montar o aparato da seguinte maneira, ó, desse jeito aqui. Em que aqui vai estar o mini tubo de ensaio, aqui vai estar o tubo capilar, aqui é o tubo capilar e aqui o termômetro. E a gente prende esse termômetro aqui com uma borrachinha elástica, tá? Preste bem atenção que o tubo capilar fica a parte fechada voltada aqui para cima e a parte aberta voltada aqui para baixo. Muito bem, o que nós vamos fazer com isso aí? Nós vamos pegar isso aí e juntar com esse tubo aqui chamado tubo de Thierry. Deixa eu falar sobre o tubo de Thierry. É para promover aquecimento que serve. Mas para promover esse aquecimento, a gente precisa colocar um banho aqui. Nessa aula a gente vai colocar um banho de glicerina. Por que glicerina? Porque a glicerina eu tenho certeza que tem temperatura de ebulição superior a esse líquido que a gente vai investigar, tá bom? Então isso é um detalhe muito importante. Quem for fazer parte do banho aqui, sempre tem que ter temperatura de ebulição superior a essa amostra aqui, seja essa amostra quem for, tá? Muito bem, e aí, o que a gente faz? Como é que a gente monta o aparato com tubo de Thierry e esse segundo aparato aqui? A gente monta desse jeito. Aqui tem uma coisa muito importante a ser observado. O que é? A altura que isso aqui deva ficar mergulhado aqui na glicerina. Tem que ficar aqui, ó, nessa região aqui. Tá vendo onde chega aqui esse ombro aqui, digamos assim, né? Onde chega o ombro aqui, ó, tem que ficar mais ou menos no meio aqui do ombro, como está aqui, tá? E como que a gente vai promover esse aquecimento para chegar à temperatura de ebulição? Bom, nós vamos aquecer com um bico de Bunsen, tá? Percebam vocês que esse aquecimento tem que ser bem aqui nesse cotovelo do tubo de Thierry. Prende aqui com esse aparato, né? Que é uma garra com haste universal. E aí promova o aquecimento. Quando a gente estiver promovendo esse aquecimento, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vai começar saindo algumas bolhas e a velocidade da saída dessas bolhas vai aumentar com o tempo. Quando essa velocidade estiver bastante elevada, a gente cessa o aquecimento, tá? Quando a gente cessar o aquecimento, o que vai acontecer?
vai diminuir a velocidade com que essas bolhas estão saindo, até que cessa a saída dessas bolhas. Quando cessar a saída dessas bolhas, o que a gente faz? A gente repara bem aqui embaixo, na entrada desse capilar, né? Na entrada do capilar, a gente repara se o líquido está começando a entrar aqui dentro. Se estiver, é porque é aquele ponto que vai ser a temperatura de ebulição, tá? Aí você olha aqui no termômetro, tá bem? Mas como que é esse fenômeno? Qual que é a parte teórica desse fenômeno? A parte teórica é o seguinte. Então, ó, o capilar está mergulhado aqui nesse mini tubo de ensaio, mergulhado aqui na amostra. Quando você mergulhar, você vai reparar que a amostra não sobe aqui no tubo capilar. Por quê? Porque esse tubo capilar está ocupado pelo gás atmosférico. Quando a gente promove o aquecimento, o que acontece? Ao promover o aquecimento, esse gás aqui se expande e começa a sair daqui de dentro do tubo capilar. E vai saindo, vai saindo, vai saindo. Por isso que você tem que aquecer bastante. Quando você aqueceu bastante, que saiu bastante gás, ele vai ficar muito pobre nesse gás que tava, da atmosfera que estava ali dentro. E você cessa o aquecimento, o que acontece? Esse gás aqui, ó, que é produzido, os vapores produzidos por essa amostra, vai ocupar essa região aqui. E aí, o que você tem que observar? Você tem que observar o seguinte, que quando essa amostra aqui tende a entrar dentro do capilar, é porque essa pressão interna, que agora contém muito dos vapores dessa amostra, essa pressão interna está igual à pressão externa. E como é que a gente chama isso? Quando a pressão de vapor se iguala à pressão externa, a gente chama isso de temperatura de ebulição, ok? Então é assim que a gente vai fazer o experimento. Se vocês gostaram desse vídeo, ótimo, deixa seu like aí, né? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. E as principais bibliografias que eu utilizei foram essas. A parte de pressão de vapor, eu usei lá o livro de Química Geral do Atkins. E também o livro de Físico-Química do Atkins, tá bem? Então, até o próximo vídeo.